Josué lutar em Jericó, Jericó. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Josué e hoje vamos meditar no capítulo 21, versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. Meus queridos, chegamos ao capítulo 21 do livro de Josué e neste capítulo nós vemos algo inusitado, ou seja, a Bíblia nos diz que a tribo de Levi não tinha herança entre os filhos de Israel, que a sua herança é o Senhor. Mas agora, chegando ao capítulo 21, nós vemos que os líderes da tribo de Levi estão agora requerendo uma promessa de Deus para as suas vidas. E que promessa é esta? Que lhes fossem dadas cidades para habitarem. Ora, se eles não tinham herança, como é que eles estavam agora requerendo, receber alguma coisa entre os filhos de Israel? Pois bem, meus queridos, para entendermos esta situação, precisamos compreender que essa tribo era uma como qualquer outra e era composta por muitas famílias. Essa tribo, ela era responsável pelo serviço no templo, e eu quero lembrá-los que havia apenas uma igreja, ou seja, eles tinham dispostos um grande número, um grande contingente de pessoas para estarem servindo na igreja, para estar cooperando com o trabalho, diferente do que acontece em muitas igrejas hoje, pois há muitas vezes uma escassez de mão de obra, geralmente por causa da quantidade de igrejas que existem e o número pequeno, às vezes, de obreiro que tem em cada igreja. Mas nesta época havia apenas uma igreja, um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Logo, esta tribo, assim como qualquer outra, ela tinha uma necessidade de ter local para que pudesse habitar. Então, o Senhor, ele sabendo desta necessidade, disse a Moisés que esta tribo, ela teria direito de receber locais para se instalar. Olha, o que me chama a atenção neste texto é quando ele diz assim, no ato de requerimento aqui dos levitas para o sacerdote, para Josué e para os líderes das demais tribos. Ele diz: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, ou seja, era para que eles recebessem das demais tribos
cidades onde eles pudessem se estabelecer, se instalar, e também eles deveriam, olha só que interessante, receber, né, além destas cidades, né, os seus arrebaldes. Essa versão que é a Almeida, ela diz arrebaldes, mas na sua pode estar arredores, né? Ali elas receberiam uma porção de terra em volta da cidade, aonde o texto diz para que eles coloquem os seus animais. Assim, né, eles poderiam, né, se organizarem, né, e viverem de maneira que a sua tribo pudesse ser instaurada. É interessante a gente observar a maneira como as tribos se instauravam. Cada uma recebia uma região específica e cada uma recebia, né, aí espaços específicos, e eles se instauravam nas cidades, e cada cidade era de uma tribo específica. Para que é que isso acontecia assim? Para que eles pudessem conservar, né, aí as suas tribos. Por isso que a tribo de Levi, ela tinha essa preocupação de receber uma cidade. Para quê? Para que eles estivessem todos juntos, e assim, né, a sua família, ela cresceria dentro da mesma tribo, sem que houvesse uma mistura com outras tribos, ainda que isso pudesse, né, acontecer. Mas isso, né, seria de forma lenta, essa mistura, e assim eles conservariam. Não existe na terra um povo que é mais preocupado com esta questão do que, né, os judeus. Por isso que mesmo diz a Bíblia Sagrada que os judeus, sendo dispersos pelo mundo, ainda assim foi possível que, depois de muitos anos sem, né, a existência do povo de Israel como uma nação, eles pudessem se reinstalar como nação, por causa deste cuidado que eles têm em conservar a sua família. Assim, nós percebemos então que eles requerem ali, né, as cidades e os seus arredores. E a Bíblia diz então que nesse capítulo todas as tribos dos filhos de Israel, eles separam cidades para os levitas, e a gente vai ver que destas cidades que eles recebem, algumas delas, né, ou a maioria, era daquelas que era da cidade refúgio, aonde iam-se então ali os homicidas, né, que haviam cometido crimes involuntários. Então, meus queridos, assim nós percebemos que a tribo de Levi, mesmo não tendo direito à herança como as demais tribos, recebem uma porção consideravelmente pequena, o suficiente para a sua habitação, para que eles pudessem se instaurar, né, se estabelecer como família, e assim estarem dispostas e disponíveis para servir o ministério que o Senhor havia lhes entregado. Que nós possamos ter esta compreensão do ministério como algo, né, que o Senhor separa, que o Senhor consagra, e que o Senhor, Ele pensa em dar estrutura para que possamos servi-lo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e lhe entregar um ministério glorioso. Deus seja contigo, em nome de Jesus.